Saudações. Saudações. Hoje é dia 12 de novembro de 2023. Sou Rosilene Bittencourt, estudante de Quinta Câmara e diretora da Escola de Meditação Áureo Florescer. Venho apresentar a conferência O Mundo das Relações e a Arte. Para o gnosticismo, existem 3 aspectos para o mundo das relações. Primeiro, estamos relacionados com o corpo planetário, ou seja, com o corpo físico, nosso corpo de carne e osso. Segundo, vivemos no planeta Terra e, por consequência lógica, estamos relacionados com o mundo exterior e com as questões que nos dizem respeito, familiares, negócios, dinheiro, questões de ofício, profissão, política e etc. Terceiro, a relação do homem consigo mesmo. Relação que para a maioria das pessoas não tem a menor importância. Um instante para observar o gráfico e relacioná-lo com a conferência. Quando ganhamos a oportunidade de vivenciar a experiência material e trabalhar para o desenvolvimento espiritual, é necessário obtermos um corpo físico. E esse corpo físico é gerado em outro corpo. O corpo materno, fruto da união sexual, união das energias, um pai e uma mãe. Neste momento, inicia a nossa primeira relação com o mundo. Por mais que não se possa afirmar em qual momento o espírito adentra este pequenino corpo, sua conexão se inicia com a decisão do mundo superior, aquela que organiza toda a lógica da criação, pois nada acontece sem o consentimento do Criador, e para que pudéssemos nascer em uma família, tudo foi analisado para que tivéssemos êxito nessa experiência. Observem o gráfico. Então, nossa primeira experiência com este plano é o ventre de nossa mãe. A partir do momento em que nossas células nervosas e nossos sentidos passam a serem formados, sentimos o que a nossa mãe sente. Ouvimos os sons que estão próximos a ela, a voz do nosso pai e de todos os que com ela se relacionam. Assim vamos adentrando e se relacionando com o corpo planetário. E assim vamos desenvolvendo aquilo que é necessário até o nosso nascimento. Por isso, é de extrema importância cuidar da mulher que está em estado de graça, para que ela esteja sempre em paz, com equilíbrio emocional adequado, se sentindo segura, feliz e amada. O homem tem um papel muito importante nesse momento, pois ele desenvolverá o amor ao seu filho, fruto de sua semente. Aprofundará o amor pela sua esposa e sempre será o alicerce de equilíbrio para a manutenção e desenvolvimento do seu lar, nos aspectos materiais e espirituais. Dentro da minha experiência como mãe, resgatei na minha memória os momentos que pude zelar para que meu filho pudesse ter boas experiências no período da sua gestação.
Os momentos que eu pude me manter calma, a mente limpa, escutar boas músicas, de preferência músicas instrumentais, pois elas são uma expressão sonora livre da indução das ideias concretas. Frases ou expressões em um único sentido ou em um único sentimento. Me abstive de ver cenas de violência, isso em qualquer tipo de mídia audiovisual, como jogos e filmes, assim como não assisti filmes com conteúdo pesado, exemplo, filme de terror, filme de suspense. Percebo que atualmente, com o aumento da disponibilidade de conteúdo audiovisual, a mulher em estado de graça está muito mais vulnerável em ter acesso a esse tipo de conteúdo, pela facilidade que é exposto esse conteúdo a ela. Esse tipo de conteúdo, o que é pior, não ter acesso ao ensinamento e um preparo para o cuidado com a sua gestação, a falta de informação, o cuidado com a questão psicológica da gestante, a questão emocional. Seria de grande valia se os médicos, as unidades básicas de saúde, prestassem essa orientação às gestantes. Imaginem, com uma simples mudança de hábito, os pais trariam muito mais paz ao seu lar e estariam se preparando para o que realmente é significativo quando se decide conceber um ser. Percebam que todas essas influências e experiências que transmitem sensações baixas, negativas, elas são frutos dos defeitos psicológicos humanos. Quando o ser humano se afasta de Deus, como é o caso da humanidade, da forma em que os mitos de diversas culturas nos contam, o ser humano passa a errar, cometer o que muitos entendem por pecado. O pecado é o fruto dos defeitos psicológicos. Quando estamos conectados com Deus, estamos no amor, e assim não há espaço para o erro. Mas quando nos afastamos de sua face, estamos sujeitos e fadados ao fracasso. A nossa mãe tem o poder de transformar. Ela une as energias. Ela é a detentora de uma força extraordinária. Ela tem a força para mudar o nosso comportamento e nos corrigir. E é ela quem nos aproxima de nosso Pai, Deus. Observem o gráfico para perceber e entender o ensinamento da mãe. O amor da mãe, a força, o carinho. Para que possamos nos aproximar de Deus e ter um relacionamento mais profundo, precisamos nos arrepender dos defeitos psicológicos, eliminá-los da nossa mente. Então pedimos à Mãe Divina, a viva representação do poder feminino da criação que está unida ao Pai. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Essa petição deve ser feita com o verbo silencioso. E toda vez que se apresenta um pensamento equivocado. Porque antes de cometermos o erro, nós pensamos. E esse pensamento deve ser eliminado. Quando percebemos um desejo que pode nos levar para o erro, também devemos usar essa petição. Devemos estar atentos àquilo que chamamos de tentação, que tentam nos desviar do caminho do Pai.
Quando se vê ou ouve algo que também é de caráter inferior, tanto a gestante como todos nós, devemos aprender a fazer a transformação das impressões, para que aquela impressão ela não permaneça na nossa mente, no nosso interior. Trazer a consciência para refletir e transformar uma impressão que é inadequada, errônea, para algo que é certo, algo espiritual. Por exemplo, um ato de violência física. Devemos utilizar a imaginação criadora para ver, para mudar a ação daquela pessoa que cometeu aquele ato, mesmo que seja numa encenação, num filme. Ou imaginamos essa pessoa, ela se arrependendo, pedindo perdão, um perdão sincero, e ela trabalhando por sua mudança, para que ela mantenha o equilíbrio emocional, que consiga refletir antes de agir, para que nunca mais cometa uma agressão. Essa transformação da impressão é muito importante para que nós não fiquemos com aquela impressão em nós, para que a gente não cometa essa mesma ação errônea. E nesse momento de observação, nesse momento de transformação da impressão, nós devemos nos observar, perceber em nós algum momento que nós agimos daquela forma. Pedimos perdão, fazemos a petição à Mãe Divina para que ela retire aquele defeito de nós e queime. Fazemos essa reflexão. É um trabalho psicológico. Percebam que neste momento eu já adentrei ao segundo aspecto, que é o mundo das relações. A convivência em sociedade. O mundo das relações é a vivência em sociedade. Cada pessoa tem suas inspirações e inclinações, tanto para o bem quanto para o mal. E são elas que devemos estar observando. As boas devemos trabalhar e as ruins devemos eliminar. Como pai, como mãe, devemos e temos obrigação diante de Deus de ensinar o caminho que nossos filhos devem andar. Se eles enredarem por outro caminho, nós, como pais, falhamos. Mas isso também faz parte do nosso amadurecimento. Pois assim também vemos onde erramos. E o que devemos ter feito, ou o que não fizemos, ou o que devemos fazer. Pelo tempo que eles estiverem em nossa guarda, devemos zelar e ensinar a viver de forma equilibrada para que possam se relacionar com a sociedade. E isso serve uma reflexão para nós. Como nós estamos nos relacionando com a sociedade? Estamos vivendo em harmonia, em equilíbrio, ou estamos deixando algo? Mas devemos lembrar que depois que nossos filhos se tornam maduros, eles terão que arcar com suas consequências, com suas decisões. Se errarem por uma decisão própria, nós, como pais, não teremos nenhuma responsabilidade por isso, pois foram ensinados, mas não quiseram ouvir. Por isso, a importância dos pais mostrar um bom exemplo para os filhos. Nada desse segundo plano, desse segundo aspecto do mundo das relações sociais é distinto das questões espirituais. Ao contrário, devem se relacionar. São as pessoas que se afastam ou separam espiritualidade para que só viva a matéria. Se esquece daquilo que é espiritual.
Por isso, muitas pessoas se tornam corruptas nos aspectos familiares, acabam cometendo adultério, abandono, egoísmo, brigas. Nos negócios, no dinheiro, questão de ofício, profissões, na política, muitas pessoas tiram vantagem. Existe a corrupção e crimes. Vamos, nesse momento, lembrar de eliminar os defeitos, pois quando falamos dele, devemos sempre trabalhar. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. Pedido de forma silenciosa, de forma sincera. Pois qualquer um pode cair em pecado, e aquele que se arrepende verdadeiramente recebe o perdão. Mas a lei do mundo físico, essa muitas vezes será necessária pagar no próprio decorrer da existência, pois são leis próprias do mundo físico. Então, por exemplo, uma pessoa que roubou, que rouba, ela será encarcerada, de acordo com a lei. O pagamento das leis espirituais, essas são de responsabilidades do encarne e desencarne, e dependerá do trabalho espiritual e do arrependimento e esforço para a mudança do comportamento, e que muitos entendem como karma. Karma é o resultado positivo ou negativo de nossas ações. Então vamos pegar pelo exemplo anterior. Uma pessoa que rouba, ela foi encarcerada, saiu, e ela continuou cometendo o mesmo crime, ela não se arrependeu. E se em um dado momento ela desencarna, ela terá que ver o resultado das suas ações. Isso também aparecerá numa nova existência, porque ela pode ter até pago durante a existência, mas não houve o arrependimento. Ela não fez o trabalho espiritual. Ela não colaborou com o próximo. Então, infelizmente, ela terá um resultado, um karma negativo, porque será o resultado da sua ação. Mas a pessoa que cometeu um crime, roubou, e ela se arrependeu, nunca mais cometeu, ela pagou no plano físico, e ela não terá que pagar no plano espiritual, porque ela trabalhou isso em vida. Então, ela não terá esse peso para carregar. Ela recebeu o perdão. Podemos adentrar no terceiro aspecto no mundo das relações. A relação do homem consigo mesmo. A relação do homem consigo mesmo é descobrir quem realmente é, entender sua importância no plano material e espiritual, trabalhar para desenvolver sua espiritualidade e sua relação íntima com Deus. Deus Pai, Deus Mãe, Deus Espírito Santo. Uma pessoa que aprende a se relacionar com os outros dois aspectos já mencionados na conferência já descobriu que jamais seu crescimento acontecerá sozinho. A sociedade é o solo que devemos aprender a arar e cultivar boas sementes. Boas sementes são nossas ações positivas. Mas existirá momentos em que devemos reservar para estarmos a sós com o Criador. São os momentos de orações, de jejuns, de meditações. Esses momentos são de extrema importância, pois trarão equilíbrio, sabedoria, discernimento. Aqui compreendemos o homem, o ser humano consciente de suas ações, resultado do esforço do seu trabalho e a comunhão com Deus. Outro ponto desse aspecto podemos encontrar no matrimônio perfeito.
onde o casal se torna uma só carne, um único ser. A energia sexual é uma das forças da natureza mais maravilhosas que existem. Quando o homem e uma mulher se amam, eles se unem para formar um lar, para formar uma lareira, o fogo sagrado. O casal que em humildade entregam suas vidas verdadeiramente ao amor de Deus, sabem que a união sexual é o mais sagrado do mundo das relações. E é através dele que se entra ao céu ou se desce ao inferno. Quando homem e mulher decidem viver no matrimônio perfeito, sabe que terão um belo caminho pela frente, o seu matrimônio, e precisarão se decidir em mudar e ir contra ao que é ensinado no mundo inconscientemente. O casal deverá aprender a se manter casto. Observem o gráfico. O que é a castidade? É a união sexual sem o derrame das energias sexuais. Para o homem, é a não expulsão do sêmen. Durante o coito, o homem aprende a observar, a zelar pelas suas energias sexuais, pelas suas sementes. Ele respira profundamente, fazendo com que a energia circule, para que ela preencha todo o seu corpo. O homem deve perceber o momento de se retirar do coito e, assim, preserva suas energias. A mulher tem a missão de cuidar das energias do seu marido, assim como cuidar das suas próprias energias. Tanto o marido cuida das energias de sua esposa. Orientá-lo, apoiá-lo. As energias sexuais femininas, durante a transmutação sexual, elas são mais estáveis do que a do homem. E com essas duas forças unidas, são transmutadas e sobem junto com a respiração, com o auxílio da respiração, elas sobem pela coluna até que se preencha todos os canais energéticos do corpo humano. Essas energias são responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção da consciência. Seres que encontram o caminho do amor aprendem a amar o próximo e a trabalhar para que a humanidade cresça em amor. Ensinar a respeitar o próximo, ensinar a viver em equilíbrio e harmonia entre os mundos das relações e o plano espiritual, trabalhar em ter um matrimônio perfeito e a produzir bons frutos, ações e seus próprios filhos. Ensinar o caminho que devem andar. Tudo isso sem jamais cobrar, pois a espiritualidade é sagrada e é de direito de todos que a buscam. Ajudar o próximo com a caridade material, o alimento físico, a caridade espiritual, orações pelo bem dos seres humanos, orações pela saúde do próximo. E assim, eu entrego essa conferência ao Criador, com a arte de produzir aquilo que tem valor, o que é belo, em cada aspecto dos três mundos das relações. Primeiro aspecto, fazer da minha experiência uma experiência de amor, agradecendo o corpo físico que recebi. Segundo aspecto, agradeço e conservo e contribuo com aquilo que é belo e criativo ao mundo material, que minha expressão, meu movimento no cosmos
seja uma bela mandala, um fractal, através dos meus pensamentos e ações. Terceiro, agradeço pela oportunidade de viver um matrimônio perfeito, de ter tido um belo fruto, ensinar o caminho e a direção ao Pai, poder fazer o trabalho, o sacrifício pela humanidade, ensinar aos meus demais irmãos a trabalhar para Deus. Que sua existência seja perfeita de acordo com o Criador. Que todo aplauso seja para Deus interior, jamais para a personalidade.